Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2. Nós temos estudado, meditado, exposto o livro de Efésios. Para mim tem sido tão especial. Eu tenho me alimentado tanto. O Senhor é bom. O Senhor é tão bom para a gente. Nós temos exposto o capítulo 2. Estamos terminando hoje a primeira perícope, essa primeira porção que fica entre os dois títulos em negritos, que não estão no original, mas ajudam a gente a entender ali a ideia do texto. Nós já expusemos o capítulo 1, estamos no capítulo 2, e eu quero pedir que você acompanhe a leitura dos primeiros 10 versículos, mais uma vez, para a gente lembrar do contexto. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre ele, também nós todos andamos. Essa palavra é importante. Andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, sempre com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Carta de Paulo aos Efésios começa com a saudação, seguida por uma grande doxologia, essa imensa sentença que louva, adora e bendiz o nome do nosso Deus. E fala sobre a identidade da igreja, escolhida, eleita antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. E Deus fez isso por causa do seu grande amor, remiu os nossos pecados, nos resgatou da vida que nós vivíamos, revelou o mistério da salvação, da fé, do plano dele para a gente, fez todas essas coisas para a glória e para o louvor dele, porque é para isso que nós existimos, para isso nós fomos criados. As obras que nós fazemos precisam apontar para a glória de Deus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, para que quando olharem para as nossas vidas, a glória, a honra e o louvor seja dada ao nosso Deus, Criador, sustentador, amoroso, que nos salvou e que não desiste de nós. A partir do versículo 15, o apóstolo Paulo ele começa a orar pelo povo de Éfeso, pelaquela igreja, e ele fala: olha, eu oro por vocês, eu ouvi falar a respeito da fé de vocês. E a oração dele, ali a partir do versículo 18, ele diz: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês possam conhecer o poder de Deus, para que vocês não tenham apenas conhecimento intelectual, mas para que desça para o coração de vocês, e seja isso traduzido em ações na vida de vocês, para que vocês não apenas tenham uma fé teórica, mas tenham uma fé prática, uma fé do dia a dia, em que a minha redenção, a minha restauração e o meu plano, de fato, opera e acontece, que vocês conheçam esse poder que ressuscitou Jesus, que o colocou assentado nas regiões celestiais, à destra de Deus, à direita de Deus, de onde ele reina soberanamente, de onde todas as bênçãos espirituais são derramadas em nossas vidas. E depois de falar sobre essa oração e de pedir a Deus a respeito dessa oração, e é tão importante a gente entender esse contexto, ele fala: olha, eu orei por vocês para que vocês conheçam o poder, a obra de Deus na vida de vocês,
E eu preciso lembrar vocês de algumas coisas, o que o apóstolo Paulo diz ao povo de Éfeso. Ele diz, olha, os primeiros 3 versículos falam, vocês eram escravos, vocês estavam perdidos, vocês viviam numa situação tão terrível no curso desse mundo, vocês estavam mortos espiritualmente, eram filhos da ira, filhos da desobediência, a situação de vocês era grave, gravíssima. Tão longe de Deus, da presença dEle, vocês sofriam sem esperança. Mas Deus, e Ele fala, é rico em graça, em misericórdia, em amor, e resgatou vocês. E nessa combinação da nossa terrível situação e do maravilhoso amor de Deus, nós conseguimos contemplar a grandeza desse poder de Deus. E ali, no final da porção que vai do versículo 4, aliás, no meio dessa porção até o versículo 7, ele fala, pela graça vocês são salvos. A impressão que dá é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu quero falar logo isso, e eu vou falar mais na frente, mas isso enche tanto meu coração que eu já quero falar, olha, pela graça vocês são salvos. E aí sim, depois ele dar essa pequena introdução, esse spoiler, tipo assim, por que ele falou isso agora no meio dessa sentença? A partir do versículo 8 ele começa a explicar o que é isso, o que significa. E ele fala, vocês são salvos pela graça, através da fé, e saibam, essa fé não vem de vocês. Ninguém pode bater no peito e dizer, olha, eu entendi e agora eu creio. Não, a gente pode entender com o nosso raciocínio, com a nossa inteligência, mas a fé, a graça é de Deus. É dom dele, é presente dele. E se a gente crê, a gente precisa ter a consciência de que estávamos mortos espiritualmente. E morto não faz nada, não escolhe e não decide nada. E quando ele nos toca e nos vivifica, e ele nos chama de forma eficaz e nos regenera, ele também nos dá uma fé para crer. E sabendo que se é ele que nos dá a fé, ele também nos leva até o dia final. Podemos ter a certeza e a segurança de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir, porque a fé não depende de mim. A fé depende da iniciativa de Deus. E é claro, conforme eu entendo, não apenas aqui, mas no meu coração, e a fé vai transformando a minha vida, nós podemos, como o apóstolo Paulo disse, nós podemos entender que nós somos feitura de Deus. Deus fez a gente, Deus nos criou para as boas obras, para aquilo que Ele mesmo já preparou. A boa obra que Ele faz na minha e na sua vida, e a boa obra que Ele faz através da minha e da sua vida. É disso que se trata. Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. É entendermos e olharmos para a palavra de Deus e pensarmos como é que Deus salvou o povo. E não apenas saber isso numa constatação acadêmico-teológica, formal e teórica, mas para que isso venha a cair e fazer transformação no nosso coração, entendermos como Deus salvou o seu povo. E o apóstolo Paulo começa dizendo, pela graça vocês são salvos. Deus salvou o seu povo por causa da graça dele. Meus irmãos, eu tenho essa semana, todas as semanas eu tenho dado o privilégio de preparar a mensagem e de ficar ruminando os textos bíblicos, o sermão, e voltando nele. E eu pensei tanto nesse versículo. E eu acho que graça talvez seja uma das palavras mais importantes da Bíblia, da nossa teologia, daquilo que a gente crê. Se a gente tirar a graça de Deus, da nossa fé, da nossa história de salvação, o edifício não se sustenta. A graça de Deus, que ela não começou ontem, ela não começou, como às vezes nós didaticamente, nós fazemos uma divisão teológica sobre o pacto da graça. No começo, o pacto da criação, o pacto das obras, é assim que na teologia a gente divide, quando Deus chama Adão e Eva e dá para eles, olha, vocês têm que obedecer, vocês têm que cumprir o mandamento de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, o resto todo está livre. E aí, estabelecido é o pacto das obras. Mas a gente não pode achar que não tem graça ali. Tem graça ali, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
a trindade perfeita, num perfeito relacionamento, ele não tinha nenhuma obrigação de criar nada. Ele não tinha necessidade. Ele não tinha assim, eu estou angustiado, eu preciso fazer alguma coisa. Não! Ele fez por causa da graça e do amor dele. Nesse relacionamento perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, o amor perfeito e completo e suficiência. Não havia nenhuma necessidade, alguma coisa que dissesse assim, está faltando alguma coisa, por isso eu vou fazer. Não! Deus criou todas as coisas por causa da sua graça, por isso a graça está do começo até o final da nossa história. Porque pela graça e por nenhuma outra coisa que nós fomos salvos, somente a graça de Deus é que nos salva. E a explicação mais simples de quando estamos começando a aprender ali na escola dominical, graça é o favor imerecido. Aquilo que a gente não merece receber. Se você olha para você e fala, não Deus, mas eu não mereço isso, eu não sou digno, você está completamente cheio, transbordante de razão. Você não merece, eu não mereço. A graça de Deus, essa é a definição da graça de Deus. A gente não merece, a gente é pecador, a gente é naturalmente filho da ira, filho da desobediência, morto espiritualmente, perdido. Mas por causa da graça, um favor que nós não merecíamos, um favor que a gente não pagou e nem nunca vai poder pagar por isso. Não há esforço nenhum que nós possamos fazer para receber a graça que nos salvou. É assim que a gente define a graça de Deus que nos alcançou, a graça que é irmã tão colada da misericórdia de Deus, que se a graça é o favor que Deus nos dá, mesmo como nós não sendo merecedores, a misericórdia é a graça de Deus dizendo, olha, vocês mereciam o castigo, mas porque eu tenho misericórdia de vocês, eu vou reter esse castigo. Misericórdia é a graça de Deus, retendo o castigo que nós deveríamos receber. E quando Adão e Eva pecaram, os nossos primeiros pais, reais, históricos, não mitológicos, criados por Deus, revelados na sua palavra, quando eles pecaram e desobedeceram a Deus e viraram as costas para Deus, e eles deveriam receber a punição do pecado, a morte. Foi isso que Deus falou, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas Deus, com graça e misericórdia, chama Adão, que havia se escondido, porque é assim que a graça de Deus nos visita, nós nos escondemos de Deus, mas Ele nos alcança e nos atrai à presença dEle. Porque nós temos vergonha, nós carregamos culpa, e a graça de Deus nos visita e fala, meu filho, vem cá. Por que você está se escondendo? Deus já sabia. E olha que graça de Deus de falar, eu já sei, mas mesmo assim eu te pergunto, para te dar a oportunidade minimamente de refletir sobre o que você fez. A graça de Deus, dizendo, Adão, é verdade. Eu falei, e a minha palavra se cumpre, no dia que você comer, certamente você vai morrer. E a morte física, pela graça e misericórdia de Deus, não foi aplicada imediatamente, mas Deus reteve o castigo e falou, olha, vocês vão continuar vivendo. Se separaram espiritualmente de Deus e por conta disso nós sofremos até hoje, e assim eles também sofreram, mas Deus, na sua graça, falou, meu filho, segue, mas você não vai mais poder ficar no jardim. E pensar sobre a morte ter entrado na história da humanidade é olhar e falar assim, bem, nós vamos ser os últimos, pecamos, desobedecemos, mas Deus, com graça, fala, mas ainda vão ter filhos, ainda vai ter uma geração. E, aliás, do descendente da mulher é que virá a expressão máxima da graça, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade que nós precisamos, a verdade que nos cura, que nos liberta, que nos tira daquela situação de escravos desse mundo, perdidos
nas inclinações e pensamentos desse mundo, que desde os primeiros pais tiveram a verdade confundida em mentira. Quando Satanás pergunta, será que foi isso mesmo que Deus falou? E assim a gente ainda fica duvidando de Deus, e Deus com graça fala, meu filho, minha filha, a graça se fez carne, habitou entre nós. O verbo, a verdade, ele está aqui para nos alcançar, para olhar para a gente e falar, é verdade, vocês não dão conta. A graça é favor imerecido. Não precisa pagar nada. É estranho isso. É um conceito que não fecha na nossa cabeça. Por isso, se Deus não revelar ao nosso coração, a gente não entende mesmo. Qual de nós quer receber alguma coisa de graça? No seu trabalho, na sua família, na rua, alguém chega para você e fala, olha, toma esse presente e você não precisa pagar nada por isso. Qual de nós que não fica desconfiado com isso? Manifestação de carinho espontânea, ou alguém perguntando, tudo bem com você? A gente não se retrai e fala, mas por que você está perguntando isso? Por que o pastor está me procurando? Será que eu fiz alguma coisa errada? Meus irmãos, não precisa pagar nada, porque a graça nos alcançou. Não tem nada que eu possa fazer para ser mais aceito por Deus. Não tem nada que eu possa me esforçar, me sacrificar para dizer, não, agora Deus vai gostar de mim. Não! Deus sabe que eu não presto, que eu sou pecador, que eu sou filho da ira e da desobediência. Ele sabe disso. Mas a graça nos alcançou e nos salvou. É assim que Deus faz com o seu povo. E essa é a marca do povo de Deus. Povo alcançado e salvo pela graça. Que não deve mais nada para Deus. Que não é mais inimigo de Deus. E que pode descansar e falar, Deus, eu não preciso mais carregar culpa. O Senhor já me perdoou. Eu, às vezes, é que não quero me perdoar, porque acho que o meu pecado é tão ruim, que o meu pecado é tão feio, que aquilo que eu fiz é tão terrível. Mas a graça de Deus me alcançou, e Deus tem misericórdia, porque até o teu perdão, às vezes, eu quero rejeitar e dizer que eu sou melhor, e eu entendo melhor do que o Senhor a respeito da minha própria vida. E dessa forma, eu desprezo a graça de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender que não tem nada para pagar. O sábado é a graça de Deus em forma de descanso. Dizendo, trabalhem 6 dias, ao 7º dia, descansem na graça. Não fiquem preocupados achando que no 7º dia vai faltar o suprimento. Não vai. Mas eu não trabalhei. Porque afinal só tem direito de receber aquele que trabalha. É verdade. Mas Deus está falando nesse dia, descansem, desfrutem da minha presença, reflitam a respeito da graça de Deus. A graça nos salvou. Deus nos salvou por sua graça. E se esse é um conceito ainda difícil para a gente entender, se isso vem ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio, à nossa inteligência, juntos nós precisamos nos render e falar, Deus, tem misericórdia, eu não descanso, eu não aprendi a descansar no Senhor, na Tua graça, na Tua bondade, no Teu favor. Eu ainda quero controlar a minha vida. Eu ainda acho que eu é que sei como é que se leva, como é que se dirige a minha vida. Quando o Senhor já me alcançou com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor. O Senhor nos salvou por causa da graça dEle. Descansa. Não precisa se preocupar mais. Acabou a condenação. Não fica mais esperando que as pessoas olhem para você e falem, você é importante. Não espere mais reconhecimento. Não espere mais que alguém venha dar um tapinha nas suas costas e te elogiar. Não dependa do amor dos outros. A gente pode e deve desfrutar do amor dos outros. É bênção de Deus nas nossas vidas.
mas todo amor que nós precisamos para sermos felizes e completos já foi nos entregue no pacote maravilhoso da graça de Deus, que nos salvou, nos libertou, nos deu um caminho e uma vida para vivermos. O povo de Deus é o povo salvo pela graça. Como Deus salvou o seu povo, em segundo lugar, a palavra de Deus segue dizendo, depois da vírgula no versículo 8, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se o conceito da graça já é um conceito na sua origem, na sua semântica, na sua interpretação básica, no seu sentido, de dizer, olha, isso é de graça, não precisa pagar nada, não precisa fazer nenhum sacrifício, esforço. O conceito da fé, talvez ele precise de uma explicação maior, e se ele fala, porque pela graça vocês são salvos, é a graça, que o povo já conhecia tanto a respeito dessa graça, mas também mediante, através da fé. A graça é o agente de Deus, e a fé é o intermediário, mas também de Deus. É o agir de Deus, é o instrumento de Deus pelo qual nós somos salvos, mediante, através da fé. Mas aí, para que não sobre nenhuma sombra de dúvida, o apóstolo Paulo nos explica. E ele fala da graça, mas agora ele fala sobre a explicação em termos negativos. Isso não vem de vocês. Mas o que não vem de vocês? A fé ou a graça? Pastor, sempre tive essa dúvida. Eu também sempre tive essa dúvida. E graças a Deus, a gente pode estudar, a gente pode ir atrás. E aí alguns comentaristas falam, não é a graça, não é a fé. E os que fazem mais sentido falam, não, são as duas coisas. É a graça e a fé, são dons de Deus. A fé também é dom de Deus. E ele fala, isso não vem de vocês, é presente, é graça de Deus. A fé que nós recebemos de Deus é pela graça. A fé não é fruto do nosso próprio esforço, da nossa própria competência, daquilo que a gente vai tentar acreditar. Não! Isso também é dom de Deus. Isso nos faz descansar. Porque tem dias que parece que a nossa fé dá uma balançada e fala, Deus, será que eu vou continuar crendo, apesar de tanta dificuldade, sofrimento, apesar de tanta falta de resposta? E nós podemos descansar na soberania, na graça, na bondade de Deus, de dizer, Deus, o Senhor que começou a boa obra, o Senhor vai levar essa obra até o fim. E se ainda que a minha fé seja tão pequenininha, Deus, em muitos momentos, e eu me sinto até envergonhado com isso, eu me sinto até angustiado, porque Deus, parece que a minha fé não vai aguentar, eu posso descansar na certeza de que também a minha fé é dom de Deus. A nossa fé, assim Deus salva o seu povo, através da fé que Ele mesmo dá, que Ele mesmo desperta. Afinal, mortos espiritualmente não têm condição de crer, de pensar e de decidir nada, senão pela operação de Deus, gerando fé em nossos corações e em nossas vidas, nós podemos crer. A fé, a marca do povo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, ouvindo a respeito da fé que vocês têm, era um povo cheio de fé, o povo de Éfeso. E meus irmãos, eu olho para vocês e eu falo, Senhor, também é um povo cheio de fé. É um povo que falou, eu creio, eu vou continuar crendo. E eu me lembro das palavras de Pedro, que falou, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida. E a gente só conclui isso porque Deus coloca fé em nosso coração. Eu sei, tem dias que a gente pensa, será que essas coisas são verdades mesmo? Será que isso que eu estou acreditando, colocando a minha fé, é real? Será que não é uma viagem, um delírio coletivo? E Deus fala, meu filho, minha filha, eu sei como de vez em quando balança a sua fé, mas que bom que ela não está ancorada no seu próprio coração, mas está ancorada no coração do Senhor,
porque Ele que nos presenteou e nos abençoou e nos agraciou e deu esse dom da fé. Isso não vem da gente, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo fala sobre a importância da fé e no último registro, ali em 2 Timóteo, na carta, não é a última carta que está na sequência, mas é o último registro de Paulo que nos foi revelado, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele sabia que já ia ser sacrificado, já ia ser morto por causa da sua fé. Ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. No final das contas, no final das nossas vidas, no último dia, o que vai fazer diferença na nossa vida é como nós cremos, é aquilo em que nós acreditamos. Aliás, os hospitais, os CTIs, as pandemias são enormes catalisadores de fé. São momentos da nossa vida em que a gente se sente fraco, vulnerável, em que a gente não tem resposta para o sofrimento. E a gente olha para a palavra e fala: Deus, obrigado, eu entendo, eu vivo num mundo caído, por causa do pecado a gente sofre, e obrigado porque eu tenho fé para crer nisso, porque o Senhor me deu essa fé, e por isso a minha vida faz algum sentido. Por isso que ainda que a minha vida termine com sofrimento nesse mundo, e esse foi o caso do apóstolo Paulo, e esse foi o caso de Jesus, e esse é o caso de tantos outros irmãos e irmãs, mártires, gente que levou a fé até as últimas consequências. É por isso que essas pessoas têm esperança, porque a fé não é só para esse dia, mas é fé para o porvir. Aliás, meus irmãos, quando a palavra de Deus está falando, pela graça vocês são salvos mediante a fé, essa fé está relacionada à salvação, porque muitas vezes a nossa tendência natural é colocar e aplicar a nossa fé apenas nas necessidades e nas questões do dia a dia. Eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé que eu vou resolver esse problema. E meus irmãos, se for da vontade de Deus, amém, assim vai acontecer. Mas se não for da vontade de Deus, se na sua soberania o Senhor tiver outro plano, nós precisamos continuar tendo fé e descansar de que se o Senhor quer curar e resolver, ao Senhor seja glória. Se Ele não quer resolver, e se eu preciso levar esse espinho na carne até o último dia da minha vida, amém. E é a fé em Jesus que nos ajuda a continuar caminhando até que Ele venha. Ou até que a gente vá se encontrar com Ele nos céus. Nessa grande e maravilhosa história da criação, da queda, mas nesse capítulo da redenção que nós vivemos e andamos pela fé, mas olhamos para a consumação, para o tempo final, para o céu, onde aí sim não haverá mais dores, mais angústias, mais lágrimas, sofrimentos, não haverá mais pecado, mas apenas a presença gloriosa de Deus. O Senhor nos dá a graça de ter fé nele, nos presenteia com fé para dizer: olhem para a vida, não a partir da própria vida, das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos e percepções, mas tenham fé naquilo que eu digo para vocês. Porque foi assim no começo. Deus falou: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles desprezaram a palavra de Deus e falaram: não, a gente não vai ter fé, a gente não vai confiar e a gente vai decidir fazer aquilo que é melhor para a gente, que a gente acha que é melhor para a gente. E todas as vezes que a gente repete isso, a gente sofre. A gente sabe disso. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que nos dá fé, para andarmos a cada dia. Porque há um aspecto, sim, da fé, em que nós não apenas cremos e entendemos racionalmente, mas nós descansamos. A graça é como se fosse um grande helicóptero de salvamento em que aquela pessoa que está se afogando ali e já está perdendo as forças e que já está engolindo água, ela precisa de alguém que o salve, e a fé é aquele cesto, pulsar que é jogado ali e a pessoa é içada e ela entra naquele pulsar, e a fé é esse cesto que nos salva,
resgata e nos tira dessa perdição. Fala, Senhor, é o Senhor quem faz no final das contas. E Deus, me ajuda a descansar, porque as minhas forças já estão se esvaindo. Eu não consigo mais. Deus, renova a nossa fé. Ela é tão pequena, Senhor. Ela é tão vacilante, mas Deus, o Senhor deu. Não é por causa das minhas obras, da minha competência. Ajuda e renova a minha fé. Segundo aos Coríntios 13, versículo 5, o apóstolo Paulo fala para o povo ali, examinem para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Façam esse exercício mental. Será que a fé que nós temos tem feito diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente trata aqueles que estão no mesmo nível que a gente? Aqueles que, talvez, numa hierarquia de um trabalho, estão em funções mais simples, aqueles que estão acima da gente. Examinem o próprio coração e vejam como vocês agem, mas especialmente como vocês reagem diante das intempéries, das dificuldades da vida. Há desespero no coração, há desesperança. Se assim tem sido a dinâmica da sua mente, do seu coração, das suas emoções, é tempo de se quebrantar e falar, Deus, tem misericórdia, me ajuda na minha pequena fé. Quando Jesus encontra ali um pai de um menino possuído por um espírito mudo, em Marcos capítulo 9, versículo 24, aquele homem ali com aquele filho há tantos anos sofrendo, pergunta a Jesus, será que o Senhor pode fazer todas as coisas? Eu posso, sou Deus Todo-Poderoso. Ele fala, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E eu tenho certeza que um coração quebrantado, porque assim nos revela a palavra de Deus, um espírito contrito e sincero diante do Senhor, Ele não rejeitará. A fé é dom de Deus, Ele renova, Ele nos dá graça para andarmos pela fé, não pelo que nós vemos, não pelo que nós avaliamos. Não desiste não, fica firme, o Deus que começou a boa obra, que te deu fé, vai dar graça para você continuar crendo que seu casamento tem jeito, sua situação com seus filhos, que a nossa igreja, as nossas vidas, o nosso próprio coração, os nossos traumas, as nossas angústias, tem jeito, e Deus vai curar, Ele é poderoso para isso. E se Ele ainda não curou, se Ele ainda não mudou a nossa situação, é porque Ele quer mudar o nosso coração. Que Deus nos dê graça para a gente continuar avançando, seguindo e andando por fé. Andar com o Senhor é um tema da teologia por fé que vai do começo ao final da palavra de Deus. Adão, na viração do dia, andava ali com Deus. Tanto que quando ele peca, desobedece a Deus, naquele momento que era para ele estar andando com Deus, andando em fé com Deus, ele se esconde. E a caminhada que tinha que acontecer naquele dia, aquele andar com Deus, ele não acontece mais. E a nossa vida de fé é uma vida dos que andam pela fé com Deus, que colocam em prática aquilo que dizem crer, e não apenas afirmam, não apenas compreendem, mas descansam, como um filho que está em cima de um muro, e o pai fala, meu filho, você confia que o papai é forte para segurar você? E o filho, pai, eu confio. Meu filho, você tem fé mesmo que o papai pode segurar você? Tenho. Então, meu filho, pula. Então, meu filho, descansa. Porque enquanto a gente não descansa e fala, Deus, eu não vou mais ficar debruçado, gastando as minhas energias nesse problema, eu vou dormir, Deus. Me ajuda. Porque o Senhor dá os seus enquanto dorme, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor cuida de mim, Deus. Me ajuda na minha pequena fé. Mas se lança, sabendo que o Senhor vai segurar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Terceiro e último ponto, minhas irmãs e meus irmãos, Deus salvou o seu povo. Versículo 10. A
para as boas obras que Ele mesmo preparou. Versículo 10 nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, para que a nossa fé não seja só teórica, mas prática, viva, operosa a cada dia. Deus salvou o seu povo por causa da sua graça, boa, fresca, nova, que traz alívio para a nossa alma. Através da fé que Ele mesmo nos deu. Através da fé que Ele mesmo opera em nossos corações. E Deus salvou o seu povo com o objetivo, para as boas obras. Mas saibam, não são as nossas boas obras, mas para as boas obras que Ele mesmo de antemão preparou. As boas obras que Ele faz na nossa vida e através da nossa vida. Aliás, a palavra feitura é uma palavra esquisita, gente. Vamos combinar? Quem já usou essa palavra no seu dia a dia? Imagino que nenhum de nós. Não, isso é feitura, não sei se tem alguma coisa a ver com costura, mas é pra gente um vocabulário diferente, mas é uma palavra muito boa. Ela fala sobre criação, sobre produção de Deus. A palavra do original, do grego, fala sobre poema. Esse é o verbo original. Vocês são o poema de Deus. De onde dá origem? E assim, reverendo Hernandes Dias Lopes comenta no seu comentário ali, devocional, vocês são o poema de Deus. A obra de arte que Deus fez. A coroa da criação, aqueles que foram criados imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, e eles eram ao mesmo tempo a obra de Deus, a feitura de Deus, mas eles também eram aqueles responsáveis por guardar e cultivar o jardim. O mandato não passou. Ele é real ainda, e também é nossa responsabilidade guardar, cultivar e fazer boas obras que Ele de antemão preparou. Ele tem feito uma grande obra nas nossas vidas. E meus irmãos, quando eu olho para essa noiva, para a igreja de Jesus, escuto as histórias, os testemunhos daquilo que Deus tem feito, o nosso coração tanto se alegra, porque eu sei que Deus tem operado, e Deus tem nos dado a graça de ver gente sendo restaurada, reconciliada, renovada. Pastor, quando é que vai chegar a minha vez? Descansa. Aquele que começou a boa obra. É o que nos diz Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz: eu estou plenamente certo. Ele podia só dizer, eu estou certo. Mas ele exagera intencionalmente, dizendo, eu estou plenamente, completamente certo. Eu tenho certeza. E faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Até o dia da volta, até que Ele venha. Ainda estamos nesse caminho, é verdade. E nesses sofrimentos, Deus tem trabalhado na nossa vida. A gente sabe, a gente conhece a nossa natureza, quando a gente está tranquilo, quando está tudo favorável, quando as respostas vêm, quando as contas fecham, quando o dinheiro chega, quando a saúde está boa. A nossa tendência natural é se afastar do Senhor por causa do nosso pecado e dizer, pode deixar que daqui para frente eu tomo a direção. Mas a gente sabe que nos dias mais difíceis, nas noites escuras, quando falta certeza, parece que a fé diminui tanto. Nesse momento em que a gente tem que atravessar o mar, a gente fala, Deus, preciso andar por sobre as águas, mas me ajuda porque parece que eu estou me afogando. Ele começou a boa obra, Ele começou o bom trabalho, vocês são feitura, obra e criação de Deus, e não apenas criaturas, mas novas criaturas, porque Deus, quando salva, regenera
alcança e atrai para a presença dele. Ele não pega uma criação e dá um jeitinho ali, mais ou menos, mas ele faz uma nova criação. Esses somos nós, novas criaturas, feitura dele, para boas obras, para que nós possamos experimentar o que Paulo já havia falado nesse mesmo livro de Efésios, no capítulo 1, antes da fundação do mundo, versículo 4 diz: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A obra de Deus na nossa vida tem a ver com santidade, em nos afastarmos do pecado, da desobediência, de queremos controlar a nossa própria vida, de acharmos que o nosso jeito é que tem que ser o jeito melhor, que as pessoas, se quiserem, elas é que mudem. Não! Deus está falando, é você que precisa mudar. Eu te chamei para ser santo e irrepreensível e para as boas obras. Todo aquele que é justificado é colocado também no processo de santificação, a obra de Deus nas nossas vidas. Então, se está doendo, se está sofrendo, descansa. Deus não foi pego de surpresa. Deus está cuidando de você. E Deus está usando essas coisas para que você seja aperfeiçoado, para que você, que é feitura de Deus, a boa obra de Deus, possa ser realizado na sua vida, mas também através da sua vida. Deus quer limpar, Deus quer dar aquela escovada nos seus instrumentos e ferramentas para que nós sejamos usados como ferramentas para a glória dele, para as boas obras que ele de antemão preparou. Não foi a gente que preparou. Não foi ideia nossa esse negócio de leitura da palavra, pregação da palavra. Foi Deus. Oração não é ideia nossa, é ideia de Deus, que chama o homem e fala: meu filho. Ele fala primeiro. É de Deus a ideia da comunhão, de que não é bom que o homem viva só, mas eu vou fazer uma companheira, uma auxiliadora para estar com ele, para exercer esse mandato social. A comunhão da igreja, dos santos, é uma bênção e a boa obra de Deus para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por mais que isso seja incômodo, ao terminar o culto, cumprimente alguém que você não conhece. Mas eu não gosto, pastor. Eu sou tímido. Eu prefiro entrar e sair, não falar com ninguém. Eu sei. Você está perdendo uma grande oportunidade da bênção, da obra de Deus. Quem sabe aquela pessoa que entrou calada, saiu calada, tudo que ela precisa é falar, ouvir de alguém falar: Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. E Deus quer te usar para boa obra. Há boas obras que o Senhor já preparou para cada um de nós. As boas obras da oração, para que Deus nos desperte a orarmos e intercedermos uns pelos outros, de desfrutar da presença do Senhor em momento devocional, intencional, e que se você não priorizar e não colocar na sua agenda, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai separar tempo. Seu trabalho, seus afazeres, sempre vão tentar te engolir. Mas são as boas obras que Deus nos dá, a graça. Não se trata de moralismo. A obra não é nossa. Foi Ele que preparou as boas obras para desfrutarmos da presença dEle em oração, em comunhão com Ele, através da Sua palavra, que nós temos a maravilhosa oportunidade de ter nas nossas mãos. Desfrutar da leitura, do estudo, as boas obras de Deus e mais, a responsabilidade e o privilégio que Ele nos dá de compartilharmos e proclamarmos essa palavra. Nós temos essa grande oportunidade. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus. E Tiago nos traz a ideia que conecta a fé e as obras. Tiago 2,14, meus irmãos, qual proveito se alguém disser: eu tenho fé, eu entendo essa teologia, aliás, eu sei explicar muito bem, melhor do que todos, melhor do que qualquer um. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo?
essa fé que é só teórica, essa fé que não se expressa no dia a dia. Lembrando que quem nos deu essa fé foi Deus. Por isso Tiago pode falar tranquilo. Não, ele não está na luta entre fé e obras como se fossem coisas contrárias. Não. Antes as obras precisam receber o combustível da fé para que ela faça sentido. Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento, e um de vocês lhe disser, vá em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhe deram o necessário para o corpo, qual proveito tem isso? Assim também, se não tiver obras, por si só, está morta. As obras são a grande oportunidade, de antemão preparadas por Deus, para que a gente possa expressar a nossa fé. Sim, Tiago fala sobre socorrer e servir aquele necessitado materialmente. Mas, meus irmãos, tem gente hoje aqui que tudo que gostaria de receber no final do culto é um abraço. E alguém dizendo, eu vou orar por você durante a semana. E quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente sabe como é maravilhoso assim, a gente vê a graça de Deus transbordando na vida da igreja, na minha vida e através da minha vida. A graça são as raízes, a fé são os galhos e as obras são os frutos da árvore. A raiz, lá embaixo, está a graça. Às vezes escondida, às vezes não percebida, mas é o que alimenta. A fé são esses galhos mediante a fé, e na ponta dos galhos estão os frutos, as obras, que não salvam, mas expressam e nos dão a alegria de expressar a fé no Senhor. Através das obras que glorificam o nome do Senhor, nós somos sal e luz do mundo. Nós somos aqueles que fazem a diferença, que têm oportunidade de fazer diferente. Deus nos tem dado inúmeros talentos, dons, facilidades, capacidades, oportunidades. E todas essas coisas nos foram entregues para que o nome do Senhor seja exaltado. Temos muitas demandas na igreja, muitas. E nós temos duas alternativas. É complicado, hein? Está ruim. Ou eu posso dizer, como eu posso fazer parte da solução disso que está ruim? Eu posso olhar para a vida dos meus irmãos e criticar e falar, mas também ele faz assim, também ela é desse jeito. Ou eu posso me comprometer em orar e ser uma bênção na vida daquele irmão e na vida daquela irmã. E caminhar uma segunda milha. E ser um pacificador, alguém que vai gerenciar ali um conflito. Deus nos deu talentos também de ordem material. Aliás, novembro nós temos orado para que a nossa igreja possa, de forma concreta, servir a comunidade ali, próximo ao dia de ação de graças, expressar nossa gratidão a Deus, colocando à disposição dele os nossos dons, talentos e oportunidades. Tem gente que sabe ensinar, tem gente que tem habilidade na área jurídica, na área da saúde, tem gente que só sabe contar história para criança e brincar de virar figurinha com criança e vai fazer isso da melhor forma possível. Tem gente que é muito bom em cantar, em tocar, em maquiar, em ensinar os outros, em cozinhar, e tantos dons e talentos que Deus tem nos dado, e para isso Deus salvou a igreja, para que a gente coloque essas coisas à disposição dele. Para que andemos nas boas obras que ele preparou. Toda vez que Deus nos dá um imperativo, nos dá uma ordem, façam as boas obras, obedeçam, realizem as boas obras. Toda vez que Deus nos dá uma ordem, é porque Ele já nos deu antes um indicativo. Vocês podem fazer isso porque vocês já foram salvos pela graça, porque a fé já foi dada a vocês, e por isso, façam e glorifiquem o nome do Senhor. E vivam e andem nessas obras que Ele já preparou para cada um de nós. É o que diz o final do versículo, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes, diz a palavra de Deus no versículo 2,
Em outro tempo, nós andávamos nas nossas transgressões e pecados. Andávamos segundo a inclinação da carne. É um novo caminho de serviço para a gente andar. Temos orado para que a nossa igreja não seja uma igreja de consumidores. Gente que vem, consome, cai fora e para mim tá bom, eu dou talvez o dízimo, talvez eu dou a oferta, mas eu não me envolvo com a comunidade. O chamado de Deus para cada um de nós é o serviço. A começar as pessoas que estão no banco ao seu redor. Na sua família, onde você trabalha, na comunidade ao nosso redor. Deus nos salvou para as boas obras, para que andássemos nela e para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, ter um tempo de oração, de reflexão no seu próprio viver. Examinem-se, diz 2 Coríntios capítulo 3 e 5, para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que em Jesus está em vocês. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pela tua graça que nos alcançou, na qual nós podemos descansar na certeza de que não há nada mais a ser pago. Não há nada mais que nós possamos fazer para sermos aceitos pelo Senhor, porque todo e suficiente sacrifício já foi feito através do seu Filho que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos por essa certeza, pela fé que o Senhor traz aos nossos corações e à nossa mente, Pai. Porque não foi o nosso raciocínio, a nossa capacidade, a nossa inteligência que fez com que a gente cresça, mas foi o Senhor e nós reconhecemos isso diante de Ti. E Deus, nós queremos pedir ao Senhor que renove, aumente e firme a nossa fé em nome de Jesus. Que o Senhor desperte aqueles que ainda não foram despertados também, Deus. As crianças, os adolescentes, Pai, que passam a ter nessa fase da vida a responsabilidade, a decisão de ter a sua própria fé, Deus. Deus, desperta. Ajuda-nos a ser pais e mães que fazem boas obras para a glória do Senhor na vida dos teus filhos. São bons exemplos, mas ajuda-nos a descansar na graça do Senhor, que é o Senhor quem desperta o coração deles, Pai, no teu tempo. Mas desperta. Desperta, Senhor, o coração de adultos, homens, mulheres, senhores, senhoras, idosos. Porque muitas vezes nós já achamos que sabemos tudo dessa vida. Mas se a gente não conhece o Senhor, a gente não sabe nada, Senhor. E se o Senhor não se revelar, Pai, a gente não vai conhecer. Vai continuar na teoria. Nunca vai virar fé, nunca vai virar obra para a glória do Senhor. E Deus, eu peço pela tua igreja, presbiteriana da Barra da Tijuca. Dá-nos, Senhor, um coração pronto a te servir, a te obedecer, a aproveitar as oportunidades de sermos crentes servos, não consumidores, não que olham as coisas e reclamam, criticam, mas que se apresentam como servos dispostos a ser parte da solução na tua casa, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa família, na vida dos nossos parentes, dos nossos conhecidos e aqueles com quem convivemos no trabalho, na vizinhança. Deus, dá-nos graça para podermos vivermos a boa obra que o Senhor tem para viver na vida deles. Continua cuidando da gente, continua nos sustentando. Ao Senhor seja a glória, a honra, o louvor, agora e para sempre. Amém. Amém.